Num dia de novembro de 1971, chegando já, se aproximando do verão, Marcos saiu de casa um tanto apressadamente. O médico ia para o consultório, já estava um pouco atrasado e saiu apressadamente, tentando compensar já o atraso e antevendo que chegaria atrasado no consultório. Desceu pela rua Adoc Lobo, na Tijuca, e nesse trajeto o trânsito estava um pouco congestionado, com uma certa dificuldade. De repente, ele foi cortado por um carro que o ultrapassou, deu uma fechada, a clássica fechada, em que o deixou sob ameaça, de alguma forma deixou sob risco. Isso o irritou profundamente e, naquela coisa bem carioca, botou o braço do lado de fora do carro e fez gestos, e o outro sujeito repetiu também, revidou, não se achando errado de forma nenhuma, e seguiram um pouquinho adiante e, de repente, pararam na esquina da Paulo de Fronten, uma avenida bastante conhecida no Rio de Janeiro, na época. E pararam no sinal um pouco antes da Paulo de Fronten. E, de repente, ficou aquele clima, né, de tensão, né? Não iam dar continuidade à briga, não iam dar continuidade à discussão. Mas um ficou olhando para o outro, o da frente pelo espelho retrovisor, e o Marcos se amaldiçoando de alguma maneira pela imprudência e pela onipotência do sujeito, que fez uma coisa errada e de alguma maneira ainda se achava certo. Não se sabe o que se passou na cabeça do sujeito que fez isso, mas o Marcos, naturalmente, fazia imprecações bastante sérias a respeito da personalidade que ele nem chegava a conhecer, né? E, de repente, o sinal abriu. O sinal abriu, o carro da frente, que era o dessa pessoa, avançou, caminhou normalmente, e, de repente, aconteceu uma das maiores tragédias do Rio de Janeiro, absolutamente imprevisível. Vítima do acaso. O viaduto, que estava em construção, ainda não estava inaugurado, iria inaugurar em alguns meses, alguns anos, desabou. O viaduto arriou em cima da Adoc Lobo. Esmagou um ônibus e esmagou o carro que estava à frente do Marcos. Um impacto do fato, que foi um impacto público, em primeiro lugar, né, porque impactou o Rio de Janeiro todo. Uma betoneira estava testando o viaduto e o viaduto arriou com a betoneira e mostrou que a estrutura não estava forte. Então essa questão pública se fazia importante e mobilizou o Rio depois durante muito tempo sobre isso. Quer dizer, era um fato momentoso, era um fato grave que acontecia e, de alguma maneira, implicava numa revisão das seguranças, etc. Mas para Marcos tinha uma outra conotação que o marcou profundamente e que me foi relatado o fato depois, ainda com uma conotação emocional muito forte. Aquela situação de ódio, de raiva, de confronto, de uma coisa especificamente humana, de repente se transformou numa tragédia em que o opositor, de repente, se viu esmagado por um viaduto. Isso deixou Marcos muito abalado, porque várias coisas aconteciam na cabeça dele. Porque esse sujeito salvou a vida dele. Pelo ritmo que ele vinha no trânsito, ele ia ficar no lugar dele. E quando abrisse o sinal, era ele que sairia e era ele que seria esmagado pelo viaduto. Então, aquele a quem ele odiava com tanta intensidade, apesar de não conhecê-lo, ser um ódio eventual ou ocasional, ser aquelas coisas de briga de trânsito que colocam o ser humano muitas vezes numa situação absolutamente irracional, de repente se transformou numa outra coisa. O inimigo, o opositor, salvou a vida dele e morreu no lugar dele, o que deixou bastante abalado durante bastante tempo Marcos quando ele lembrava do fato. É uma situação interessante porque Freud dizia que a infelicidade humana teria 3 fontes principais: a velhice, que é irreversível, as intempéries da natureza, que continuam a nos afrontar, e a convivência humana. A convivência humana é considerada uma das fontes de infelicidade, e Freud chegou até a usar uma figuração de Schopenhauer dos porcos-espinhos, que numa nevasca, eles se aproximavam para tentar se esquentar, mas se espetavam. E quando se espetavam, se afastavam.
e quando se afastavam se enregelavam. Então, os porcos-espinhos teriam que ter uma distância suficientemente próxima para se aquecer e suficientemente precavida para não se espetar. E o Freud colocou esse símile, essa fábula, como a convivência humana. Nós não podemos nos entrelaçar tanto e que de alguma maneira superemos as nossas diferenças, porque a gente se espeta, mas a gente precisa do calor humano, precisa de estar próximos para podermos nos amparar e fazer a troca, que não é só no sentido do calor humano, no sentido de identificação também, de se ver no outro. O outro é necessário para a gente poder se perceber. Então a convivência humana, a convivência do ser humano, é uma das fontes de infelicidade, porque é uma das fontes de necessidade. Então nessa situação, por exemplo, o ódio que o Marcos teve se transformou em consternação. Será que ele deveria ter odiado tanto? Se ele soubesse que ia acontecer isso? Se ele pudesse prever, se ele pudesse antecipar alguma coisa? Será que aquela pessoa que o salvou, na verdade, com seu gesto antipático, seu gesto de hostilidade, de competição, típica do nosso trânsito, né? De alguma maneira transformou-se em algo oposto a isso? Por isso, desta forma, a vida é acaso. Um acaso que às vezes condena, que às vezes piora a convivência e às vezes salva.